Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês a respeito do cumprimento de sentença de obrigação pecuniária. Lembrando que aqui vocês encontram as minhas redes sociais e clicando neste botãozinho, vocês já estarão inscritos no meu canal. Pois bem, vamos falar de tutela executiva. Tutela executiva, como você já viu no primeiro vídeo dessa playlist de tutela executiva, a tutela executiva é aquela tutela que se presta à satisfação de um direito que já está reconhecido. Esse direito ele está reconhecido num documento que se chama título executivo. O título executivo ele pode ter vindo de uma relação processual ou assemelhada, ou pode não ter vindo de uma relação processual e sim da vontade das partes. Quando o título vem de uma relação processual, ele é chamado título executivo judicial. E a lista dos títulos executivos judiciais está no artigo 515 do Código de Processo Civil. Por outro lado, aqueles títulos que não emanaram de um processo, mas sim da vontade das partes, são os títulos do artigo 784 do Código de Processo Civil. A reestruturação da execução que aconteceu em 2005, ela mudou o sistema da execução, principalmente quando o título for judicial. Agora, desde 2005, na verdade, quando você tem um título judicial, o cumprimento daquele título, a execução daquele título, vai acontecer na mesma relação processual em que o título se formou e ganhou o nome de cumprimento de sentença. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o cumprimento de sentença de obrigação pecuniária, pagamento de dinheiro, você tem duas fases. A fase cognitiva, a fase de conhecimento e a fase executiva. Que é a fase de execução, chamada agora cumprimento de sentença. Então, é uma só relação processual com duas fases diferentes. Por isso que nós temos hoje em dia o que se chama de processo sincrético. Processo sincrético é aquele que reúne duas fases diferentes. Nesse caso, a fase cognitiva e a fase executiva. Ok? Quando você chega ao título executivo, nesse caso a sentença, você vai iniciar a fase executiva com uma petição. Com uma petição. Porque quando o juiz profere a sentença, ele cumpre a função dele ali na fase cognitiva. E cabe a você, autor da ação, dar o próximo passo para que você se torne agora exequente. Ok? Então você vai fazer uma petição para que a parte contrária seja intimada a pagar em 15 dias, por conta do princípio da inércia da jurisdição. Essa petição está prevista lá no artigo 523 do Código de Processo Civil e traz uma tabela de atualização do débito enorme. Dá uma olhadinha no artigo 524 do Código de Processo Civil, que estabelece essa tabela de atualização
da dívida. Quais são os requisitos para essa tabela de atualização da dívida? Uma vez feita essa petição, então aqui está a petição, né? Aqui está a sentença e a petição está aqui pedindo para a parte contrária ser intimada para pagar. Feita essa petição, a parte contrária será intimada para pagar. Como que ela será intimada? Depende. Depende de como foi a representação dessa parte na fase de conhecimento. Se ela tinha advogado nos autos, será intimada via advogado, pelo Diário da Justiça eletrônico, via imprensa oficial. Então, não vai mais um oficial de justiça na casa do executado, não vai mais uma carta para a casa do executado, porque ele é intimado na pessoa do advogado. Porém, se o requerimento para a execução, qual o requerimento, Antônio? Esse aqui, ó. Se essa petição foi feita após 1 ano do trânsito em julgado, o código entende que esse advogado não está mais atuando para essa pessoa, porque já faz mais de 1 ano. Nesse caso, a intimação será por carta, com aviso de recebimento. Por outro lado, se o anteriormente réu, agora executado, ele é representado pela Defensoria Pública, ou se ele não tiver advogado no processo, aí não tem jeito. Aí, sempre essa intimação para pagar será feita por carta com aviso de recebimento. Se o réu for cadastrado perante o judiciário para receber intimação eletrônica e não tiver advogado nos autos, será intimado pela via eletrônica, nos termos da Lei 11.419 de 2006, que é a lei que regula o processo eletrônico. E, por fim, se ele foi citado por edital na fase de conhecimento, e uma vez tendo sido citado por edital, ele foi revel, a intimação para pagamento também se dará por edital. Por quê? Se ele foi citado por edital lá na fase de conhecimento e constituiu advogado, aí ele tem advogado nos autos. Aí ele vai ser intimado por advogado. Portanto, essas são as modalidades de intimação do agora executado para ele pagar, para ele cumprir a sentença. E esse prazo de cumprimento é de 15 dias. Inicialmente, houve uma discussão a respeito da natureza desse prazo. Se ele seria um prazo processual ou se ele seria um prazo material, já que é pagamento. E pagamento é um instituto de direito material. O que ficou prevalecendo, e temos aqui um acórdão de recurso especial recentemente julgado, é que esse é um prazo processual. Portanto, ele deve ser computado em dias úteis. Então, o executado ele vai ser intimado para pagar a quantia em 15 dias úteis. Se ele não pagar, quais são as consequências? Automaticamente incide uma multa de 10% e incide uma verba honorária de 10%. Aí você vai falar assim, mas Antônio, já não teve a fixação de honorários na sentença? Sim, teve a fixação de honorários na sentença. Porém, aqueles honorários fixados na sentença foram pela atuação pretérita do advogado, pela atuação do advogado desde a inicial até a sentença. Se o advogado simplesmente peticionou para ele pagar e ele pagou, assunto encerrado. Se o advogado peticionou para ele pagar e ele não pagou, o advogado agora vai ter que tomar providências executivas, vai ter que trabalhar mais. Então, já incide automaticamente a verba honorária
de 10%. Incididas essas duas verbas, 10% de multa e 10% de honorários, a execução prossegue. Execução por quantia. Se é execução por quantia, qual é o próximo passo? Penhora. Os bens do executado serão penhorados. Ok? Mas, Antônio, como que é feita essa penhora? Essa penhora é feita por oficial de justiça, vai variar dependendo da natureza do bem penhorado. Nesse vídeo, eu não vou tratar com vocês da penhora, do leilão e da satisfação do crédito. Porque o Código de Processo Civil, ele foi econômico corretamente aqui. Por que ele vai falar duas vezes de penhora? Ele fala uma vez só. E ele fala da penhora lá no livro 2 da parte especial, que é o livro que trata do processo de execução. Processo de execução utilizado para título executivo extrajudicial. Então, todas aquelas disposições sobre penhora, leilão, satisfação do credor, lá do livro 2 da parte especial, lá do processo de execução, são plenamente aplicáveis aqui para o cumprimento da sentença. Então eu te convido para dar uma olhadinha no outro vídeo aqui no canal que fala da penhora, que fala do leilão. E lá você vai ver naqueles vídeos como se dá o andamento da execução. Aqui, por hora, é só entender como que acontece o desencadear do cumprimento de sentença de obrigação pecuniária. Intima para pagar em 15 dias úteis, não pagou, multa de 10%, honorários de 10% e a penhora prossegue. Ok? Por agora é só. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.